Eu trouxe duas obras para a exposição, uma se chama Transformação é uma Esquiva e a outra se chama Fio Desencapado, Isca de Confusão. Então, a transformação é uma esquiva, ela nasce a partir de um experimento que eu fiz com a eletrólise. A eletrólise é um processo em que você consegue transferir ferrugem de um objeto para outro. As pessoas costumam usar para retirar a ferrugem de objetos que elas, tipo, sei lá, um alicate que não está funcionando mais, porque está enferrujado, e aí usa a eletrólise para retirar essa ferrugem. Só que no meu caso, eu utilizei esse processo para fazer com que as duas peças ficassem enferrujadas, então eu interrompia esse processo. Porque passei a pensar a galvanização como um processo de embranquecimento dessa matéria, que é o ferro. Porque o processo de oxidação eu entendo quase como uma respiração mesmo da matéria. E aí a galvanização é um bloqueio dessa respiração, né? E quando ele respira, quando o ferro respira, ele perde elétrons, ou seja, ele perde a carga negativa. Então, observar esse processo da oxidação me fez querer adentrar um pouco a eletrólise e pensar um pouco nessa dança dos elétrons e dos prótons enquanto o ferro oxida. Porque, em alguma medida, assim, a minha relação com tudo que eu pesquiso dentro do meu trabalho não é tanto uma relação de pesquisa em si, mas um desejo de ser tal como. Então, é um desejo de ser ferro, de ser armadilha. E o Fio Desencapado, Isca de Confusão, também está dentro desse mesmo processo, né, de pensar a matéria como um espaço de autossubjetivação. Aqui já aparece um pouco mais da minha pesquisa com as armadilhas. E aí é um trabalho que é quase uma elaboração de um corpo por via, assim, onde eu vou me aproximando dessas matérias e entendendo como eu posso viver uma transição de reino, assim, sabe? Tipo, eu sinto que já vivi o suficiente no reino animal e agora eu tô querendo migrar pro reino mineral. A complexidade que a gente vive só é possível mesmo com essa paciência e com essa violência das pedras. E então eu tenho me aproximado muito, assim, tentado me assemelhar aos minerais, também às armadilhas. Que também não está exatamente dentro de um reino, né? Mas que é uma movimentação que me interessa, né? Eu costumo dizer que quem nasce em Minas já nasce ancorado pelo peso do ferro. Eu sinto que o meu corpo ele vivencia esse peso, assim. Eu sinto que as pessoas de Minas são mais pesadas em alguma medida, mas não pesadas no sentido de densas, mas no sentido de uma outra gravidade, de um outro ponto de gravidade. E ao mesmo tempo existe Minas e existem os Gerais, são lugares completamente diferentes, mas é o mesmo estado, né? Eu venho da parte que é Minas, que não é Gerais, né? E isso informa várias coisas para o meu corpo, assim. Mas não somente o convívio com essa atmosfera, né? Essa presença do ferro absolutamente forte em tudo, mas também com um passado, assim, biográfico mesmo. Quando eu penso meus antepassados, assim, eles... Tipo, eu tenho um bisavô que era mineiro, o meu tataravô era ferreiro, e então essas presenças, assim, eu acho que elas vão... Mais do que o convívio com o mineral, essa história que é contada, assim, me informa muitas coisas, assim. Mas quando eu penso essa, essas, essa informação, esse saber, essas tecnologias que me foram deixadas, eu não penso tanto a partir da raça, mas sim a partir de um território ou de um modo de vida mesmo, um saber que se fixa no corpo de quem passou por um determinado lugar, sabe? Por exemplo, o fato dos africanos colocarem Guiné na cachaça dos colonizadores é algo que me ensina muitas coisas, assim, e acho que é algo que me ensina sobre a armadilha, sobre ser armadilha, que é um dos meus objetivos, é ser armadilha. Acho que eu já sou, mas eu preciso melhorar
cada vez mais. E aí eu acho que para pensar tudo aqui, no agora, eu sempre tento acessar, tipo, uma máxima antiguidade das coisas. Porque eu acho que a gente precisa começar a pensar a história a partir de outros pontos, né? Então a história da arte, ela informa algumas coisas, mas é tão pouco em relação a tudo que um trabalho pode trazer, né? Então quando eu coloco a presença do ferro, ele é muito antigo, né? Assim, o chumbo, antigo, assim. Então, por que eu não posso, assim, né, tipo, me orientar por essa história que vem de outro lugar para construir a história dessa arte aqui, sabe? E eu acho que para mim esse movimento é o que faz sentido. O trabalho que vai estar exposto aqui na exposição é de uma série que se chama Águas Guardadas, que é um processo que eu faço de coleta na beira do Rio São Francisco, na minha cidade, Pirapora. E no início desse ano, depois que teve a enchente, eu comecei a coletar madeiras de enchente, que são as madeiras que, quando o rio abaixa, são as madeiras que vêm com a correnteza, né? E elas acabam ficando submersas na areia e que parecem fósseis, pedaços de bicho, porque ela é meio que a água esculpe essas madeiras, então foi um processo de coleta delas. Também vão ter tamarindos em abundância, que é uma fruta, a minha fruta preferida e que tem muito lá. E que eu acho que é uma fruta muito bonita e muito conectado com a terra e faz parte das investigações que eu tenho sobre o estudo de corpo e embarcação, que é pensar o corpo como embarcação, e essa parte do tamarindo diz muito sobre a proa e sobre as carrancas. Eu acho que por ser uma fruta muito azeda, o jeito de comer ela é uma coisa desse devir da carranca, de se tornar uma carranca também. E também vai ter uma carranca que eu achei no quintal da minha casa. Tipo assim, um dia eu vi um volume, como se fosse uma montanha nele, assim, na terra do quintal. E quando eu vi, tinha uma carranca dentro, que eu acho que é muito antiga e é meio essa... Eu acho que o trabalho é o tempo todo falando sobre algum tipo de cemitério, alguma coisa que tá no quintal e também tá molhado no cais e no rio, na beira do rio. Agora... Será que vai aguentar esse peso? Pode soltar, por favor. Pode soltar. É mais alto? Para. É isso mesmo. É mais alto, eu acho. Pirapora e o Rio, eles estão... É um lugar muito barrento e muito quente. E é um céu vasto também. Então, tipo assim, eu acho que tem muito de um calor que eu tento tirar o calor de um lugar e levar ele para outro. Mas eu penso muito a partir das cores e do que... das formas das coisas, assim. Se as coisas saem de onde eu estou morando, onde eu tô, elas já se modificam para estar num outro lugar. Então, eu nunca consigo prever como elas vão estar numa galeria ou num espaço que seja higienizado. Porque eu tenho o costume de ter tudo junto comigo. Então, é um percurso que o tempo todo o trabalho vai mudando e até mesmo durante a exposição as coisas geralmente voltam para casa. Quando elas voltam de um outro jeito. E eu gosto de ver uma parte do trabalho sendo também destruída pelo tempo. Ver como que essas coisas ficam no tempo depois de alguns meses.
enquanto eu trabalho e penso nessas formas ou no desenho ou no que eu gostaria de pintar, isso não está muito na fala. Precisa ser tocado ou então ingerido, coisas assim. Porque é um monte de sensação que não percorre, na maioria das vezes, uma fala ou descrição. Nesse trabalho específico, tudo parte do fio e do exercício que eu venho tentando fazer de fiar, de pegar um fuso, pegar o algodão. Tem as aulas que eu fiz de fuso com a minha mãe, com as minhas avós, e a partir desse exercício, que é uma corporalidade que eu não tenho, que eu estou desenvolvendo, né, que começam a surgir essas imagens e desenhos que conversam com a história desse fio específico. E qual que é esse fio específico? É pensar a história de como um fio vai roubando o lugar do outro. O fio industrial, né, esse fio que a gente acaba trabalhando na própria máquina de costura, na ideia de costurar, ele vai tomando conta, talvez pela ideia da praticidade, ou de como as máquinas de costura chegam numa comunidade, nesse lugar do fiar. Então, a gente vive, né, um mundo muito que tudo é rápido, é instantâneo, a gente vai ali no armarinho, simplesmente compra um fio, né, a pessoa não vai se dar o trabalho, digamos, de fazer um fio. Então, o que resiste? Essas que são as perguntas que a gente vem fazendo. O que resiste ao tempo? A ideia de fiar ou o próprio fio, né? Então, acredito que o próprio fio resiste ao tempo e ele que nos conta, né, uma ideia de como se conectar e pensar um algodão, por exemplo, que está dentro de um museu, e dentro de um vidro, dentro de uma redoma, né, até onde a gente não consegue escutar esse algodão ou essa semente de algodão e entender que é isso, né, de onde vêm esses materiais que a gente se relaciona, né, a nossa roupa mesmo, ou a presença do algodão nas máscaras que a gente tem também por conta de pandemia, ou enfim. E uma das questões que aparece é justo isso, né? Nossa, não me dou conta que isso é algo plantado, né? Então, às vezes a gente simplesmente vai numa farmácia, compra um algodãozinho para usar, né, como, sei lá, limpeza de rosto, assim, e perde, digamos, essa pergunta básica, assim, né? De onde vêm as coisas que a gente se relaciona? Isso aqui, ó, toda uma transição de tempo, quando pensa o fio industrial, o fio de algodão industrializado, e esses fios que são feitos pelo fuso, e quando a gente pensa como esses fios, eles também vão sendo ocupados dentro de espaços museológicos, e eles vão perdendo algumas referências, né, de quem faz o fio. E às vezes a única referência que fica é o lugar onde ele veio, né? E aí a gente traz essa pergunta se o fio fala, esses fios que vão para dentro do museu, ou o próprio fio industrial, ou esse fio aqui que a gente fez, é fiado, né, pela vovó Bernardina José Pedro, e aí é uma memória viva, né, um fio que fala. Isso aqui foi uma aula de fiar que a gente fez, e aí o fio que ela fia, essa vovozinha Makushi, e um fio que na ocasião tá aprendendo a fazer com ela, né? Aí é mais uma ideia de relação mesmo com esses objetos. Esses fusos mesmo, foi minha mãe que fez, e aí é trazer essa presença do fuso Wapixana de Roraima para trazer essas histórias, né? Cruzar essa ideia de tempo aqui.
Eu cresci num ateliê de costura, então junto, né, do tecido das máquinas de costura, que é o ateliê da minha mãe. E nesse ateliê, para mim tem uma questão que surge, que é pensar a ideia de uma pessoa indígena que é um costureiro ou uma costureira. Então, né, no decorrer da minha história, eu me deparei várias vezes com isso, de alguém estranhar assim, mas se a sua mãe é indígena, como que ela costura, né? Ela não tem que estar lá na comunidade, tem que estar no mato, né? Como se na comunidade não costurassem também, assim. Mas aí aparece uma fotografia do Museu do Índio, uma fotografia de 1922, e é o índio alfaiate, né? Então para mim, é uma primeira imagem que aparece uma máquina de costura num contexto de comunidade, e quando eu me deparei com isso, é como algo que eu acredito que deve ser mais visto, porque traz toda essa presença, não só de quem vem de fora e leva uma máquina, mas de que existe essa pessoa, uma costureira, um costureiro, né? No caso ele é um índio alfaiate, né? Um costureiro alfaiate indígena. E não tem nenhum problema nisso, né? No sentido de você não perde uma cultura só porque você tá com uma máquina de costura. E são coisas que eu lembro desde muito cedo de me deparar, e hoje são questões que eu trago assim também, né? Será que a gente não consegue pensar o fio, o tecer, o tecido mesmo, e toda essa costura de tempo como um trabalho, né? Então essa que é a trajetória, assim, pensando processo, história, e para chegar nesse trabalho também, né?